E o terceiro episódio dessa 11ª temporada de Futurama tentou focar em um assunto mais recente, porém voltando pro passado, porque os personagens foram pro Velho Oeste minerar bitcoins, o Bender acabou comprando um burro, o Fry participou de um duelo e a Leela foi trabalhar em uma casa de mulheres com reputação duvidosa. Ficou curioso? Então fica até o final que vou fazer um review desse episódio e mostrar algumas coisas que você possivelmente não percebeu. Mas se você é fã de Futurama, já deixa aquele like e se inscreve, para assim não perder os próximos vídeos sobre a série. O episódio começa com o professor contando para sua tripulação que a Planet Express tinha falido. Tudo porque ele tinha pego um empréstimo para investir em bitcoins, mas a criptomoeda desvalorizou e ele teve que vender tudo às pressas, o que o deixou com grande prejuízo. Mas o preço do Bitcoin havia subido de novo, o que estava causando uma corrida onde vários investidores estavam migrando para o Oeste para tentarem aproveitar essa nova oportunidade, porque em Futurama aparentemente só no Oeste que se consegue minerar Bitcoins. Eles estão fazendo basicamente uma paródia da Corrida do Ouro, só que ao invés do ouro, as pessoas estão indo para o Oeste à procura de bitcoins. Não vou entrar em detalhes sobre como se faz a mineração de criptomoedas, porque é um assunto um pouco complexo, mas explicando de uma maneira bem porca para vocês poderem entender o episódio, basicamente para fazer mineração de criptomoedas é necessário computadores para fazer cálculos avançados. Com isso, o professor acaba tendo uma ideia desesperada. Para fazer mineração de criptomoedas, eram necessários chips feitos de tálio, um elemento raro encontrado no Oeste. A ideia do professor era pegar esse talho, vender para os mineradores de bitcoins e conseguir dinheiro para pagar quem ele devia, que no caso era a máfia robô. Então, ou ele pagava ou ele seria morto. Devido a isso, a tripulação viaja para o Oeste, onde se deparam com uma bola de energia enorme no meio do deserto. Porque para manter seus computadores funcionando, os mineradores de bitcoins estavam usando quantidades colossais de energia, o que fez com que toda a área ficasse totalmente coberta por eletricidade. E como era perigoso voar e eles tinham levado algumas vacas, eles acabaram transformando a nave em uma enorme carroça. Desse jeito, eles chegam em seu destino, o Círculo da Cripto, onde, segundo o professor, as montanhas estavam cheias de talho, e só de esticar o braço, o Bender já consegue pegar um pouco desse minério. Seguindo adiante, eles chegam a Dog City, uma cidadezinha sem lei bastante estranha, porque apesar de ser um lugar construído para manter uma computação de alta velocidade, o lugar era extremamente antiquado. Ao invés dos anos 3000, até parece que eles tinham voltado para o ano de 1800 e alguma coisa. O professor explica que isso acontecia porque cada watt de eletricidade ia para os computadores de mineração de bitcoins, e o resto vivia como se estivesse no Velho Oeste. Ou seja, para obter o máximo de lucro possível, toda a energia elétrica existente na cidade era usado apenas para mineração, e por isso o lugar foi obrigado a se adaptar a existir sem eletricidade. O professor então lembra que eles não tinham dinheiro para nada, e até conseguirem o metal para pagarem a dívida, todos precisariam dar um jeito de sobreviver no Oeste. A primeira parada deles acaba sendo em um bar, cuja dona se chamava Delilah e era extremamente bipolar. No mesmo tempo que ela estava brava, ela era legal com as pessoas. E segundo o robô pianista, no fundo desse estabelecimento tinha uma casa de reputação duvidosa, um bordel. Mas aí o Roberto aparece, lembra dele? Aquele robô doidão que gosta de esfaquear as pessoas? Pois então, ele tinha desenvolvido uma pistola que disparava facas. Olha a loucura. Mas ele acaba acertando uma garçonete. E com a morte dela, a dona do lugar resolve contratar a Leela para trabalhar no bar como garçonete / prostituta. Com a Leela empregada, o resto da tripulação sai para procurar o talho, mas no meio do caminho, o Bender acaba comprando um burro chamado Rust, porque ele diz que sempre quis ter um cavalo de corrida, e ele achava que burros eram apenas cavalos feios. O Hermes tinha levado seu filho Dwight para eles passarem um tempo juntos, mas acontece que o garoto achava tudo aquilo muito chato, e disse que queria que o Roberto fosse seu pai. Além do mais, para desgosto de Hermes, Dwight achava o limbo muito chato.
Quanto ao professor, ele vai junto com o Bender vender a pepita que encontraram, mas por ser muito pequena, ela não valia muito, e o processo de pagamento até que foi bem simples, basicamente uma transferência eletrônica. Mais curioso, o professor queria ver como se transformava o talho em microchip, e assim, finalmente descobrimos como se fazia mineração de bitcoins em Futurama. Eles basicamente colocavam o microchip dentro de um servidor e eles automaticamente começavam a minerar criptomoedas. Ou seja, esses servidores fazem os cálculos complicados que eu havia mencionado lá no começo desse vídeo. Já o Zoidberg tinha ido atrás do médico da cidade, mas logo após ele ser morto pelo doidão do Roberto, Zoidberg, sem escrúpulo nenhum, rouba o lugar do cara e vira o médico da cidade. De volta ao bar, Fry estava conversando com Lila sobre o novo trabalho dela, e ela diz que as coisas não estavam indo nem um pouco bem, porque ela só ganhou 30 centavos de gorjeta e só um cara chamou ela para ir para os quartos do fundo. Ela afirma que não aceitou o convite, porque nunca faria uma coisa dessas, mas que tinha gostado de ser convidada. Lembrando que a Lila e o Fry estão namorando. Então aqui ele pode ter ganhado um belo par de chifres, mas ele não estava nem um pouco preocupado com isso, porque tinha visto seu escritor favorito, o Garoto Borax, e animado vai até lá conhecê-lo. Mas o cara era um verdadeiro vigarista e acaba enganando e roubando Fry, e depois ainda o contrata para ser seu ajudante, porque todos que ele contratava acabavam sendo mortos pelos seus inimigos, que eram muitos, e o Fry aceita o trabalho mesmo sabendo dos riscos. De volta para o resto da tripulação, eles estavam à procura do talho, e para isso decidem minerar a moda antiga, ou seja, peneirar no rio, e por isso eles usam a bunda do Bender como uma grande peneira, o que entristece um pouco o robô, e por isso junto com seu burro, ele começa a cantar uma música sobre burros e bundas. E com isso fica bem claro porque eles deram esse burro pro Bender, apenas para fazer uma piada com a palavra ass, que em inglês pode significar tanto burro quanto bunda, o que na versão em inglês gera dúvida se os personagens estavam falando sobre a bunda ou o burro do Bender. Mas na versão em português, essa piada acabou ficando meio sem sentido. Mas, de volta à música do Bender, ele estava tão empolgado com o ritmo que começou a pular em cima do burro, mesmo sendo muito mais pesado do que ele. E por isso, o pobre animal acabou quebrando a coluna. E desesperado, Bender o leva às pressas para ser tratado pelo Dr. Zoidberg, que estava doido para testar sua serra nova. De volta ao bar, o Dwight se aproxima do Roberto e pede para trabalhar com ele, o que o robô aceita na hora, porque ele queria ajuda para roubar uma carroça que transportava um pendrive cheio de bitcoins. Então, o Roberto simplesmente amarra o Dwight e o coloca no meio da estrada, porque ele acreditava que a carroça pararia para ajudá-lo e assim poderia assaltá-la. Mas o Roberto estava totalmente enganado, a carroça simplesmente passa por cima do garoto. Como o oeste é muito perigoso durante a noite, Lila resolve acompanhar Fry até seu acampamento, mas no caminho eles acabam sendo atacados por um puma, ou um leão da montanha, eles não sabiam direito qual era o bicho. Mas muito covarde, o garoto Borax vai correndo se esconder, e vendo que a Lila estava em perigo, o Fry puxa sua arma e valentemente afasta o bicho. Mas, oportunista, o garoto Borax aparece e rouba todos os créditos de Fry, o que deixa Lila doidinha por ele. E o burro do Fry não diz nada, apenas fica feliz vendo a intimidade de sua namorada com outro cara. De volta à tripulação, a Amy continuava minerando, mas ela estava encontrando apenas ouro, que aparentemente no futuro não vale muito. E o Bender e o Zoidberg também aparecem. Eles haviam usado cordas e madeiras para consertar a coluna do burro. Amy então acaba achando uma grande pepita de talho, que segundo o professor era o suficiente para eles pagarem todas as suas dívidas. Mas como já estava muito tarde, eles deveriam esperar amanhecer para poder vendê-la. E por isso eles colocam o Bender para vigiá-la durante a noite. E como vocês conhecem o Bender, ele estava em dúvida se deveria ou não roubar aquela pedra. Porém, o Roberto aparece. No outro dia, quando todos acordam, o Bender e a Pepita haviam sumido, e o Rusty estava todo amarrado. Depois de ser solto, o animal começa a farejar o Bender, e assim todos acabam novamente no bar, onde a mula os leva até o quarto dos fundos, porém o local estava vazio. Aparentemente ainda não estava na hora das moças trabalharem.
Mas lá eles encontram uma outra porta, que segundo o professor dava para uma mina gigantesca de bitcoins, que nada mais era do que uma sala cheia de cabeça de robô, porque era possível usar cabeça de robô para minerar bitcoins, porque elas também sabiam fazer contas. Inclusive o Bender e o Roberto também estavam sendo usados para isso. Delilah então aparece e revela seu plano maligno. Ao invés de comprar servidores para mineração, que eram muito caros, ela simplesmente sequestrava e roubava a cabeça de robôs, porque assim ela conseguia servidores de graça, o que só aumentava seus lucros. Mas lembram que essa mulher é bipolar? Então, ao mesmo tempo que ela sequestrava e matava robôs para ganhar dinheiro, ela doava todo o seu lucro para um orfanato local. Então não era de todo mal. Mas para que seu esquema generoso não fosse revelado, ela aprisiona toda a tripulação dentro de sua mina, que tinha ar-condicionado e lanchinhos para eles. Então, depois de ser remontado, o Bender decide usar seu burro para cavar um túnel de fuga. Enquanto isso, o Fry tinha descoberto o segredo do garoto Borax. Ele plagiava todos os seus livros, e por isso furioso, Fry o desafia para um duelo. Aí, o robô pianista e o velhote avaliador também aparecem querendo duelar, porque aparentemente eles se odiavam. A tripulação então sai no meio de toda aquela confusão, e o Bender desafia Delilah para um duelo. E assim temos um duelo muito maluco entre 6 pessoas, tudo ao mesmo tempo. No entanto, o Hermes não tinha conseguido sair do buraco a tempo, e por isso o Dwight simplesmente resolve usar o limbo para resgatá-lo, o que deixa Hermes muito orgulhoso. Então, depois que o robô pianista é baleado, o Roberto pede para toda aquela violência com armas chegar ao fim, porque ele queria usar faca. Mas graças a isso, todos se acalmam e desistem do duelo. E aproveitando a oportunidade, o garoto Borax chama Lila para ir pro bordel, o que ela rejeita na hora, apesar de ter ficado feliz com o convite. Mas o fato é que ela queria que o Fry a levasse pro bordel. Com isso, Delilah devolve a pepita para o professor, e quando a máfia robô aparece, o professor avisa que quando trocasse a pepita por bitcoins, pagaria toda sua dívida. E enquanto a máfia esperava, Delilah chama eles para fazerem uma visitinha à sala dos fundos, e eles vão achando que se divertiriam com mulheres, porém terminam tendo suas cabeças roubadas e usadas para minerar bitcoins. E assim, o episódio termina com ninguém aprendendo nada. O Roberto continuou solto e a Delilah continuou roubando cabeça de robôs para fazer mineração de bitcoins. Pelo menos ela doou dinheiro pro orfanato. Mas se gostou desse vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, onde eu falo sobre o multiverso de Futurama. Corre lá que tem muita coisa maluca.